Bem-vindos ao debate. Sabe, em 999 depois de Cristo, lá na Europa, dezenas de camponeses tomaram uma decisão muito radical. Eles simplesmente pararam de trabalhar, né? Exatamente. Pararam de plantar suas colheitas, afinal eles tinham certeza absoluta, baseados nos eventos ao redor deles, de que o mundo acabaria no ano 1000. Nossa! E o ano virou, o mundo continuou, e eles enfrentaram uma fome terrível por causa disso. Pois é. A humanidade sempre teve essa obsessão profunda, tipo, de tentar prever a linha de chegada. Mas a grande questão que nós vamos explorar hoje é a seguinte: e se a nossa geração for de fato a primeira a ter os dados precisos e a convergência exata para provar que o fim realmente chegou? É fascinante pensar nesses camponeses, porque isso mostra como o nosso cérebro odeia a incerteza. Nós queremos datas, queremos o controle da situação, sabe? Com certeza. E para embasar essa nossa conversa, nós vamos mergulhar em textos clássicos da Bíblia, especialmente o capítulo 24 de Mateus, o capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses e as visões de restauração em Apocalipse 21. E a pergunta central que guia nossa análise é se os sinais relatados nesses textos servem mesmo para confirmar que a nossa era atual é definitivamente o fim dos tempos? E, bom, eu vou argumentar aqui que sim. Para mim, a convergência sem precedentes dos sinais externos globais, aliada a uma mudança psicológica na humanidade, confirmam que estamos sim no estágio final descrito por Jesus. Olha, e eu vou argumentar que interpretar esses sinais como um calendário atual contraria a própria premissa do texto. O momento exato é impossível de ser determinado. E focar nisso desloca nossa atenção da verdadeira mensagem, que é a preparação contínua. Então, vamos começar examinando o material diretamente. Quando eu leio o capítulo 24 de Mateus, eu até entendo porque os críticos dizem: Jesus mencionou guerras, fomes, terremotos, e a gente sempre teve isso. Quem está ouvindo agora pode pensar na peste negra, por exemplo, que foi muito pior do que as pandemias recentes. Exato. Mas qual é a diferença hoje? A diferença, aqui está o meu ponto crucial, é a convergência desses eventos com um marcador histórico muito específico do versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse é um ponto que sempre chama a atenção das pessoas, eu admito. Sim, porque pensa em como isso funciona na prática, sabe? Nem com a invenção da prensa de Gutenberg a gente tinha esse alcance global. É verdade, a tecnologia mudou tudo. Mas hoje, com satélites, internet em vilarejos remotos, traduções da Bíblia impulsionadas por inteligência artificial, quer dizer, nós somos literalmente a primeira geração com a infraestrutura para cumprir esse versículo de forma literal. Aham. E não é só a tecnologia. O texto aponta o sintoma interno da sociedade no versículo 12. A iniquidade se multiplicará e o amor de muitos esfriará. É a perda do temor a Deus aliada a uma anestesia moral. Então, a minha tese inicial é que a arquitetura da profecia se encaixa perfeitamente no nosso século. Olha, eu entendo totalmente a atração de ver o nosso noticiário refletido nas páginas de Mateus 24. A internet realmente mudou o jogo da comunicação. Mas eu simplesmente não compro essa ideia de que a gente decodificou o relógio divino. Mas por que não? Os sinais são muito claros. Porque a minha perspectiva se ancora na advertência estrutural que o próprio Jesus faz no mesmo capítulo, só que um pouco mais à frente, no versículo 36. Ele diz categoricamente: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Sim, mas ele fala de dia e hora, não da era ou da estação, certo? A gente pode não saber a terça-feira exata, mas sabe a temporada. Essa é uma distinção muito comum que as pessoas fazem, mas veja o que acontece quando tentamos justificar a confirmação de uma era. Jesus estabeleceu a impossibilidade da datação por um motivo muito prático. Lembra do movimento Millerita nos Estados Unidos em 1844? Ah, sim, o grande desapontamento. Exatamente. O William Miller usou cálculos bíblicos, olhou para os sinais da época dele e convenceu milhares de pessoas de que Jesus voltaria em 22 de outubro daquele ano. As pessoas venderam fazendas, abandonaram os empregos e ficaram sentadas nos telhados esperando.
E o dia passou. O dia passou. O trauma psicológico destruiu a fé de milhares. Quando nós tratamos os sinais como um código a ser decifrado para provar que somos a última geração, nós transformamos a vigilância saudável em ansiedade apocalíptica. A mensagem é a prontidão contínua, não a presunção de que nossos smartphones resolveram um mistério, sabe? Tá, mas peraí. Como você resolve a tensão comportamental que o próprio texto apresenta logo depois? Porque, se o objetivo fosse apenas não saber a data, Jesus não precisaria detalhar a mudança no comportamento da sociedade. Aonde você quer chegar com isso? Eu quero trazer aqui a analogia dos dias de Noé, lá dos versículos 37 ao 39. Jesus diz que a volta dele seria como nos dias antes do dilúvio. E o que você vê como traço principal dessa analogia hoje? A distração absoluta como sintoma de fim de ciclo. Quando a gente pensa nos dias de Noé hoje, precisamos atualizar a lente. O problema não é apenas que as pessoas estavam fazendo mal, mas como a mente delas operava. Tipo a cognição delas? Isso. Hoje nós temos um espelho perfeito disso na nossa sociedade hiperconectada. Olha para a mecânica das redes sociais. Os algoritmos do TikTok, do Instagram, eles são desenhados matematicamente para criar ciclos curtos de dopamina. Aham, eles sequestram a atenção. Nosso campo de visão, entende? Essa distração crônica não é só um acidente moderno. É o mecanismo psicológico exato que Jesus descreveu. As pessoas não percebem o dilúvio chegando porque estão de cabeça baixa olhando para telas. Essa é a confirmação comportamental definitiva para mim. Essa é uma leitura realmente fascinante sobre como a tecnologia afeta a nossa psique. Mas eu vejo isso de uma maneira bem diferente no que diz respeito à intenção do texto bíblico. Como assim? Como o erro da geração de Noé. Quando o texto diz que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ele não está descrevendo um hedonismo extremo ou um vício algorítmico. Tá descrevendo o que, então? A rotina básica. A mais pura e absoluta normalidade da vida? Comer, beber e casar. O foco da passagem de Noé não é detalhar a superficialidade de uma era específica, mas sim sublinhar a repentidade do evento. O elemento surpresa. Sim, Cristo voltará num dia de sol, numa terça-feira comum, enquanto as pessoas estão fazendo o jantar ou indo para o trabalho, como um ladrão na noite, que é a metáfora usada logo depois. E sobre a distração, os camponeses do século XIV também não pensavam na eternidade o dia todo. Eles estavam ocupados tentando sobreviver, né? Exatamente, tentando não morrer de fome. A distração é a condição humana padrão, não uma exclusividade de quem tem um smartphone na mão. O texto prova que a vigilância precisa ser constante justamente porque a vida normal é muito envolvente. Não são os nossos vícios modernos que marcam a data. Olha, faz sentido dizer que a normalidade mascara a urgência. Mas se a normalidade é o disfarce, como a Bíblia nos ensina o mecanismo de estarmos prontos? Porque não dá para viver com medo todos os dias. E não é para viver com medo. É por isso que eu amo a parábola das 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus, que é a continuação direta desse discurso. É aqui que vemos como a preparação funciona. Aquela das 5 prudentes e 5 insensatas. Isso, são 10 damas de honra esperando o noivo chegar para a festa. Um detalhe importante é que todas elas adormeceram. A vida normal cansou todas elas. A diferença entre quem entra na festa e quem fica de fora não era quem estava decifrando melhor o noticiário. A diferença era o azeite nas lâmpadas. O azeite sendo a preparação interna, certo? Exato. Estar preparado não é mapear catástrofes. O azeite representa a vida espiritual genuína, a resiliência emocional, o caráter que é forjado na comunhão diária. E o ponto mais genial e doloroso dessa parábola é que, na hora da crise, as insensatas pedem azeite emprestado. E a resposta é não. Porque não tem como transferir isso. Perfeito, você simplesmente não pode transferir caráter. Se a sua vida desmorona hoje com um diagnóstico terrível, você não pode pegar emprestado a resiliência emocional da sua mãe, você tem que ter desenvolvido a sua própria. É uma analogia muito forte. A urgência bíblica é manter a sua lâmpada acesa internamente, não importa o que o cenário mundial diga ou deixe de dizer.
Eu entendo por que você pensa assim, e essa mecânica de que o caráter não pode ser transferido é brilhante, de verdade. Mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente sobre a função dos sinais. Fique à vontade. Se o ponto inteiro da profecia fosse apenas dizer fique acordado, tenha caráter, mantenha o seu azeite, nós teríamos um único versículo. Jesus teria dito, vigiem, eu voltarei. Ponto final. Mas ele diz exatamente isso repetidas vezes? Sim, mas ele não diz só isso. Por que ocupar capítulos inteiros descrevendo as dores de parto? Por que o apóstolo Paulo gasta tempo detalhando a mecânica do evento lá em 1 Tessalonicenses 4? Você diz sobre a ordem dos acontecimentos. Isso, ele descreve o brado de comando, a voz do arcanjo, a trompeta, a ressurreição física dos mortos. E o mais importante, Paulo termina essa explicação técnica com um mandamento prático no versículo 18. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aham. O aspecto do consolo é vital. Pensa na psicologia do cristão que acabou de perder um filho, ou o cristão vivendo sob uma ditadura cruel hoje. Essa ordem de consolo não ganha uma força astronômica exatamente quando vemos o mundo balançando? Entendo o que você quer dizer. A evidência física gerando conforto. Exato. Quando vemos a convergência de crises que Jesus previu, o nosso cérebro liga os pontos. O mapa dos sinais não nos foi dado para causar pânico. Ele nos foi dado para olharmos para o caos e dizermos, espera, nós temos um mapa. Esse caos não é o fim da história. Ignorar que a nossa era preenche esses requisitos é jogar fora a ferramenta que Deus nos deu para termos esperança. Esse é um argumento muito forte, de verdade. O conforto no luto e na opressão é central para a nossa fé. Mas você já considerou que o consolo de Tessalonicenses vem da certeza do fato e não da proximidade do calendário? Como assim? Pode explicar melhor. A esperança de que a morte não tem a palavra final consolava os cristãos que estavam lá nas arenas de Roma Antiga e consolava de forma completa, mesmo que Jesus não tenha voltado na geração deles. E aqui nós chegamos a um ponto de virada fundamental na nossa discussão. Qual seria? Há um motivo profundo, um insight psicológico maravilhoso para Jesus ter intencionalmente escondido a linha do tempo e recusado dar uma data. Para evitar que as pessoas ficassem obcecadas? Para evitar a procrastinação moral. Pensa num estudante. Se o professor disser, olha, a prova final surpresa é nesta sexta-feira, o que o aluno faz? Ele estuda na quinta de madrugada, óbvio. Exatamente. Ele não estuda na segunda nem na terça, ele vira à noite movido pelo desespero só para passar. Mas ele não absorve o conhecimento, não é transformado pela matéria. Ah, entendi onde você quer chegar. Se Jesus nos desse sinais tão matematicamente precisos de que é a nossa década, a humanidade procrastinaria a santidade. As pessoas tentariam ajeitar a vida espiritual na última semana. Ao ofuscar a linha do tempo, a Bíblia exige que a transformação aconteça hoje. Todo dia é dia de prova. Eu confesso que a ideia da procrastinação moral me pega. É uma leitura muito lúcida de como nós operamos. A gente realmente deixa tudo para o último minuto, né? É da nossa natureza. Mas aí eu preciso te pressionar sobre o horizonte final. Vamos olhar para o Apocalipse 21, a promessa de que Deus enxugará toda lágrima sem mais morte ou dor. Ambos concordamos que essa é a âncora do debate. Sem dúvida. É o destino final. Mas se a gente tira esse senso de iminência, de que agora é o momento em que essas dores estão atingindo o ápice, não corremos o risco de a igreja se tornar apática? Você acha que a falta de uma data gera apatia? Historicamente, sim. Quando as pessoas realmente acreditavam que o fim estava próximo, foi quando elas mais abriram orfanatos, mais lutaram contra a escravidão, sabe? A crença de que estamos no limiar, validada pelos sinais, cria urgência para a ação, não apatia. Eu concordo que a letargia espiritual é o grande perigo. Mas atrelar o motor da ação cristã à leitura das manchetes dos jornais é construir um castelo de cartas. Por que um castelo de cartas? Porque se os sinais recuam, tipo, se a guerra acaba, se a economia se estabiliza por algumas décadas, a sua esperança despenca. O entusiasmo some. A vitalidade precisa ser guiada pelo amor a quem prometeu voltar, e não pelo pânico do caos do presente. Entendo. Você foca na sustentabilidade a longo prazo. Sim, o próprio Jesus diz em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança denota uma maratona. É estar nas trincheiras trabalhando por justiça, quer ele volte amanhã ou daqui a 800 anos.
É uma postura muito equilibrada. Mas se eu pudesse amarrar tudo que eu estou tentando defender hoje, a história nos mostrou que prever datas exatas é um erro terrível. Concordamos nisso? Mas eu continuo defendendo que o texto fornece balizas reais. Balizas não datas. Isso. O mundo hiperconectado pregando a todas as etnias, a mecânica algorítmica anestesiando a alma e a globalização das crises apontam para algo único na nossa geração. Para mim, os sinais não são códigos matemáticos, eles são faróis acendendo na costa. Eles gritam que a noite está acabando. E reconhecer isso traz esperança para você? Exato, não é para gerar pânico. É saber que a promessa de restauração de Apocalipse está sobre nós. O cenário está montado. E no fim das contas, a minha grande preocupação com essa visão é que a busca por validar a nossa própria geração pode desviar a atenção do que realmente nos foi ordenado fazer. A essência de tudo isso é abraçar o desconhecido com resiliência. Focando no azeite da parábola, né? Focando no azeite. A narrativa de Jesus protege o ser humano da sua própria tendência de barganhar com Deus. Nossa missão não é ficar de binóculos na janela tentando validar a tempestade. É construir um caráter profundo, amando a Deus e servindo as pessoas hoje, para que quando ele chegar, na normalidade de uma terça-feira qualquer, ele nos encontre trabalhando. Sabe, apesar de estarmos em lados diferentes sobre a intensidade desses sinais atuais, fica muito claro que nossos pontos convergem brilhantemente no núcleo da coisa. A promessa da volta de Cristo é o grande desfecho da história. E ambos rejeitamos a ideia de que essa expectativa deva produzir medo paralisante, com certeza. Totalmente. Seja você alguém que olha para a inteligência artificial com a certeza de que estamos no último ato, ou seja você alguém que foca na maratona de perseverança ao longo dos séculos, a postura correta é de envolvimento vibrante com a vida. E com as pessoas ao nosso redor. Exatamente. Isso encerra bem o que viemos fazer hoje. A função de mergulhar nessas perspectivas não é para que um de nós saia com a taça de vencedor dessa discussão. Nós deixamos essa reflexão nas mãos de quem está ouvindo a gente agora. Quando você pensa no futuro frente a tantas instabilidades, você é movido pelo pânico das manchetes ou pela bendita esperança? Como está o seu azeite? É uma ótima pergunta para finalizar. Continuem explorando os textos, questionem e tirem suas próprias conclusões. Muito obrigado por acompanhar mais este debate com a gente. Fiquem firmes e até a próxima!